E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula, tá certo? Continuando com a equação do primeiro grau, vamos fazer um reforço a mais em equações do primeiro grau com uma incógnita, utilizando frações. Quando tiver muitas ou só uma fração, o que é que você tem que fazer, tá certo? A gente faz um resumozinho breve, como é que funciona a equação, e após o resumo a gente entra nos exemplos que eu trouxe para vocês envolvendo frações. Vamos lá. Resumindo, né? Como é que eu encontro o valor de uma... Vamos primeiro para os elementos. Eu tenho essa equação aí, ó, que um lado tá verde e o outro tá vermelho. Daqui a pouco eu explico por quê. 5x mais 12 igual a 4x mais 16. Como é que eu... Vamos primeiro relembrar os elementos. Quem está em verde aí, quem vem antes da igualdade, é o pessoal do primeiro membro. Ou seja, quem vem antes da igualdade é o primeiro membro. No caso, o 5x e o mais 12. São os elementos que compõem o primeiro membro. Após a igualdade, quem é? O segundo membro. Ou seja, o 4x mais 16 fazem parte do segundo membro. Tá bom? E cada um separadamente é chamado de termo. No caso, o primeiro termo seria o 5x, o segundo termo seria o 12, aí o terceiro termo o 4x e o quarto termo o 16, tá certo? Cada um separadamente é chamado de termo e a igualdade divide o primeiro membro do segundo membro, tá certo? Quem vem antes é o primeiro e quem vem depois é o segundo, ok? Nós vimos também que o primeiro passo para calcular uma equação, quando ela vem assim bem lisinha, bem retinha no ponto, o que devemos fazer é separar as variáveis dos números, ou seja, quem tem letra fica de um lado e quem tem número fica de outro. Tem um lado certo para me jogar esses termos? Não! Mas escolha um para você se fixar. Coloque no primeiro membro as letras e quem é só número fica no segundo. Tá certo? Vai ter algumas ocasiões que vai ser mais vantajoso fazer o contrário, mas faça nesse caminho, porque o resultado final é o que importa, certo? Ou seja, vamos colocar quem tem letra no primeiro membro e quem não tem letra, quem é só número, para o segundo. O 5x ele já está no primeiro membro. Ok, permanece lá. Quem é mais que tem letra? Só o 4x que está lá no segundo membro. Eu posso passar ele para o primeiro? Posso. Desde que eu traga ele fazendo a operação inversa. Se ele estava somando, se ele estava positivo do outro lado, ele tem que vir para fazer essa transição de um membro para o outro fazendo a operação inversa. Se ele estava somando, ele vem subtraindo. Tá certo? Botei até uma interrogaçãozinha ali, mas vamos lá, colocar, depois eu jogo o sinal ali. Ficou 5x, aí uma interrogaçãozinha, que é o sinal, e 4x. Tem mais alguma letra para mim colocar no primeiro membro? Não tem, então eu fecho ali com a igualdade. Agora vamos para o segundo membro. No segundo membro só pode ter número. Quem é de número que já está lá? O 16. Então o 16 permanece no cantinho dele. Quem que vai ter que passar para o segundo membro, que é só número? O 12. Posso fazer essa transição? Posso. Então vou colocar o 12 lá do lado do 16. Coloco um pontinho de interrogação porque eu ainda não sei qual é o sinal. Esse sinal aí, professor, eu vou ter que adivinhar? Não. O 4x que está de verde, ele veio para o primeiro membro. Ele vai vir, junto com ele, o sinal vai mudar. Professor, como assim? O 4x ele estava positivo? Estava. Eu joguei ele para o primeiro membro. Se ele estava somando, ele veio para o primeiro membro subtraindo. Por isso que ficou 5x menos 4x, tá certo? Toda vida que houver essa transação de um lado para o outro, ele vai sempre fazendo a operação inversa. Se ele estiver somando, ele vai subtraindo. Se ele estiver subtraindo, ele vem somando. Se ele estiver multiplicando, a operação inversa, divisão. E se ele estiver dividindo, a operação inversa, multiplicando. Ok? O 16 já estava lá, não mexi nele. E o 12? Qual o sinal que fica entre o 12 e o 16 ali, professor? Vamos lá ver o que é que o 12 estava fazendo no primeiro membro. Ó, professor, o 12 estava somando. Então eu joguei lá para o outro lado, ele foi subtraindo. Por isso que ficou 16 menos 12. Ok, professor, fiz esse reagrupamento. E agora? Resolve cada lado separadamente, certo? 5x menos 4x vai dar igual a 1x, certo? E 16 menos 12 igual a 4, ficando 1x igual a 4. Esse 1 que vem antes do x, ele está multiplicando ele. 1 vezes x vai dar o próprio x e o 4 eu desço. Achando assim a resposta da minha variável, x igual a 4. Tá certo? Se quiser fazer a verificação, faz, não tem problema. Se você quiser ter certeza da sua resposta. Como é que seria a verificação, professor? Eu voltaria lá para a minha equação primária
a da origem da minha equação, aquela que está lá em cima, e onde fosse x eu colocaria o valor que eu achei, no caso 4. E se um lado ficar igual ao outro, é porque a minha verificação está correta, a minha resposta está correta. Tá certo? E se um lado ficasse diferente do outro, automaticamente queria dizer que a minha resposta estaria errada. Tá certo? Se quiser se aprofundar um pouco mais sobre verificações, é só uns 2 vídeos atrás, o primeiro vídeo de equação de primeiro grau, eu venho explicando bem detalhadamente sobre as verificações, tá certo? Ok, revimos como é que resolvemos, né, a equação do primeiro grau, quando ela vem bem enxutinha. E agora vamos ver se quando envolve alguma fração, tá certo? Esse primeiro exemplo aí que eu trouxe, dada a equação abaixo, calculo o valor de x. Eu tenho x sobre 2 mais 4 igual a 20. Primeira coisa que eu tenho que verificar é se tem somente uma fração. Se eu for ver, o layout dela realmente só tem uma fração, que é o x sobre 2. Quando tiver dessa maneira, eu não preciso tirar o MMC, que daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos envolvendo o MMC, tá certo? O que é que eu tenho que fazer? É o mesmo de sempre. Coloca número de um lado e variável do outro, ou seja, eu vou colocar a variável no primeiro membro e quem é número no segundo membro, tá certo? Quem é a variável aí? O x, só que ele está sobre 2, né? X sobre 2, deixo ele no cantinho dele, que ele já está no primeiro membro. Quem é número que já está no segundo? O 20. Só que o 4 ele vai chegar lá, ó, porque o 4 está no primeiro membro. Para ele fazer essa transição, ele vai fazendo a operação inversa. Se ele estava somando, ele vai subtraindo, ficando x sobre 2 igual a 20 menos 4. Resolvo logo a parte numérica ali, ó, 20 menos 4, 16, e repito o x sobre 2. X sobre 2 igual a 16. Professor, e agora? Coloca o 2, que é número, pro outro lado. Lembrando, sempre fazendo a operação inversa. O 2, ele está fazendo o quê com x? Ele está dividindo. Então, ele vai lá pro outro lado, multiplicando quem está lá. No caso, somente o 16 que está lá, tá certo? Ficando x igual a 16 vezes 2 vezes 16. Então, x igual a 2 vezes 16, 32. Tá certo? Professor, e se eu quisesse colocar logo 2 multiplicando lá do outro lado? Poderia fazer isso? Poderia. Não tem problema algum. Só que, um exemplo, nessa segunda linha aí, ó, que tá x sobre 2 igual a 20 menos 4. O 2, se eu rebolasse o 2 pro outro lado nessa hora aí, quem tá lá já teria que ficar entre parênteses. Porque o 2 teria que multiplicar todo mundo que está do outro lado. Por isso que é melhor fazer logo a operação que está lá, para assim não ter nenhuma preferência. Tá ok? Resolve logo quem é só número e depois joga o número que está com a variável para o outro lado. Já que ele estava dividindo, ele foi lá para o outro lado multiplicando. E assim finaliza a tua equação. Bem simples, tá certo? Vou trazer mais um exemplo. Mesma coisa, ó, dada a equação abaixo, calculo o valor de x. Eu fiz de duas maneiras diferentes essa aqui, tá bom? Porque lembrando, pessoal, a matemática ela não tem só um caminho. Ela tem vários caminhos, o importante é que a resposta final seja igual em todos. Aí não tem caminho certo, não tem caminho errado. Todo caminho é certo desde que a resposta final seja igual, tá bom? Vamos lá. 6x sobre 3, primeiro do lado esquerdo aqui, pessoal. 6x sobre 3 mais 10 igual a 30. Primeiro passo que eu disse, verificar se só tem uma fração. Ah, professor, só tem uma fração ali, ó, que é o 6x sobre 3, ok. Então pronto, se só tem uma fração, eu vou colocar quem é número do lado e quem é variável do outro. 6x sobre 3 já está no primeiro membro, ele vai permanecer, só que sozinho agora. O 30 já estava no segundo membro. Quem é que vai ter que chegar lá? O 10. O 10 chegando lá, ele vai ter que fazer a operação inversa. O 10 ele estava somando, ele foi lá para o outro lado, subtraindo. Ficando 6x sobre 3 igual a 10 a 30 menos 10. Eu coloquei de verde aí, pessoal, por quê? Porque eu posso fazer de duas maneiras essa situação aí. Ok? Eu vou explicar de um jeito aqui do lado esquerdo e depois a gente vai lá pro lado direito pra gente ver de outra maneira. Aí você escolhe qual é o melhor pra si, ok? Vamos lá, desse lado esquerdo eu tenho 6x sobre 3 igual a 30 menos 10. Vamos resolver primeiro os números. Repito, 6x sobre 3 igual, aí 30 menos 10, 20. Vamos passar o 3 pro outro lado agora. O 3 está dividindo, 6x, ele vai pro outro lado multiplicando. Como é que vai ficar? 6x igual a 3 vezes 20. O 20 já estava do outro lado e o 3 chegou multiplicando. 6x igual a 3 vezes 20. 3 vezes 20, 60. Ok. Chegou aí, eu vou passar o 6, que está junto com a letra para o outro lado, fazendo a operação inversa. Lembrando, o 6 ele está multiplicando o x. Quando eu passar lá para o outro lado, ele vai dividindo quem está lá.
ficando x igual a 60, que era o número que já estava lá, dividido por 6, que era o número que estava multiplicando x. 60 dividido por 6, 10. Então achei o valor de x igual a 10. Ok, bem simples, tá bom? Isso aqui é uma forma mais detalhada de se fazer, mas tem uma mais rápida. Mesma situação ali do lado direito, ó. Cheguei naquela parte da equaçãozinha verde, agora do lado direito. 6x sobre 3 igual a 30 menos 10. Professor, o que é que eu posso fazer numa situação dessa aí? Simples, pessoal. Podemos resolver os dois lados ao mesmo tempo. Aí, professor, como assim? Vamos lá. Eu tenho 30 menos 10, que vai dar 20, eu coloquei lá embaixo. 6x sobre 3. Professor, como é que eu resolveria isso aí de uma forma direta? Divide número por número, pessoal. 6 dividido por 3 vai dar 2. O x, como não tem nenhum outro x para me dividir, eu repito, ficando 2x igual a 20. Entenderam? Vamos lá. Eu tinha 6x sobre 3. Divido número por número. 6 dividido por 3 vai dar 2 e o x eu repito, ficando 2x, tá certo? Igual a 20, que é a subtração de 30 menos 10. Ficou bem melhor, ficou somente o 2x igual a 20. O 2 está multiplicando o x, passa lá para o outro lado, subtraindo. Vai ficar x igual a 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 igual a 10. Resposta final dos dois lados, a mesma coisa, tá certo? Esse segundo exemplo aí foi até mais simples, mais rápido. Mas se você quiser fazer dessa forma mais detalhada também não tem problema. A escolha é sua. Eu trouxe um exemplo um pouco mais elaborado agora, contendo mais de uma fração. Dada a equação abaixo, calculo o valor de x. Eu tenho 2x sobre 4 menos 5 sobre 3 igual a x menos 7 sobre 2. Professor, agora lascou, foi tudo. Um bocado de fração aí. O que é que eu tenho que fazer? Separo quem é variável de quem é de número e aí. Pode ser assim também, mas vamos para o caminho mais fácil, o caminho mais usado, melhor dizendo. Pega todos os denominadores que estão nessa fração. No caso, os denominadores são quem estão embaixo. O 4, o 3 e o 2. O denominador do x seria o 1, mas o 1 ali ele não faria diferença nenhuma. Não preciso pegar ele agora, tá certo? Vamos lá, tem o 4, o 3 e o 2. O que é que eu faço com ele, professor? Tiro o MMC deles. Vamos encontrar o múltiplo que eles têm em comum. Não é isso? O menor múltiplo que eles têm em comum. Como é que eu faço o MMC? Eu pego os números, ó, fiz lá do ladinho direito. 4, 3 e o 2 e vou dividindo por números primos, até que todos cheguem no 1. Achei ali o 2, o 2 e o 3. O que é que eu faço com eles, professor? Faço a multiplicaçãozinha entre os números que eu achei. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Esse 12 aí corresponde a quem? Ao MMC entre esses carinhas aí. O múltiplo desses denominadores tem em comum. Beleza, professor. MMC eu me lembro que é conteúdo do 6º ou do 7º ano. E se você quiser recordar um pouco mais detalhado, é um dos nossos primeiros vídeos aqui do canal. Nossas primeiras aulas foi sobre MMC. Primeiro foi a segunda, mais ou menos. Achei o MMC, deu 12. Agora vamos lá, eu coloquei a mesma fração, a mesma equação aí embaixo, tá certo? Que tá junto com essas setas coloridas e o MMC do lado. Se você for reparar a mesma fração, 2x sobre 4 menos 5 sobre 3 igual a x sobre 1. O x, professor, o x lá em cima ele tá sozinho. Mas quando o número está sozinho é porque ele está sendo dividido por 1. Eu tenho 10 dividido por 1 vai dar o próprio 10. Ali em cima ele não aparece porque não tinha função alguma. Só que depois que eu achei o denominador, depois que eu achei o múltiplo, o MMC entre os denominadores, eu trago ele de volta. Aí o 7 sobre 2. O mesmo jeitinho que está em cima, está embaixo. Agora eu vou usar o MMC que eu achei, o múltiplo que eles têm em comum. Deixei até do ladinho ali o 12. E o que é que eu vou fazer, professor, com esse MMC? Simples. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Professor, como assim? Eu não entendi. Eu vou pegar o MMC que eu achei, o 12, tá de vermelho ali do lado. Primeira setinha azul escuro. Eu vou dividir fração por fração. Divide pelo de baixo, depois multiplica pelo de cima. Vamos lá, com calma. O 12. Agora eu vou usar somente a primeira fração, ó, setinha azul escuro. Dividido pelo de baixo, 12 dividido por 4 vai dar 3. Vezes o de cima, 3 vezes 2x, 6x. Ok? Coloquei lá embaixo. Ó. Isso sobre 12, que é o novo denominador que vai ficar nessa equação. 6x sobre 12. Recapitulando, eu tinha o 12, que é o MMC, eu divido pelo de baixo, ó, setinha azul escuro. 12 dividido por 4, que é o de baixo, ficou 3. 3 vezes 2x, 6x. E esse número que eu achei eu coloco sobre 12, que é o novo denominador de todo mundo. Vamos pro próximo, agora a setinha vermelha. O 12 dividido pelo de baixo, que vai dar 3.
e multiplicado pelo de cima. 12 dividido pelo de baixo, perdão, pessoal. 12 dividido por 3 vai dar 4, setinha azul. 12 dividido pelo de baixo, 12 dividido por 3 vai dar 4. E 4 vezes 5, que é o de cima, 20, ficando 20 sobre 12. Lembrando, o sinal permanece, era menos 5 sobre 3, agora é menos 20 sobre 12. Não mudei o sinal. A igualdade chegou, eu coloco ali. Vamos pro próximo. 12, agora a setinha verde. 12 dividido por 1, 12 vezes x, 12x sobre 12. Mesma coisa, tá certo, pessoal? Continuando. Aí menos que já estava lá, agora a setinha amarela. 12 dividido pelo de baixo, 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 7, 42. Só que sobre 12. Ok, professor, agora ficou uma equação ainda maior. O professor está complicando a nossa vida. Não, pessoal. Quando todo mundo tiver com o denominador igual, eu posso anular. Ou seja, eu posso simplesmente cortar esses denominadores de baixo. Professor, e se eu cortar eles de baixo, o que é que vai acontecer? Só vou ficar com a parte de cima, só com os numeradores. Cortando o 12x, vai ficar o 6x menos 20, aí o igual a 12x e o menos 42. Ó. Ficou uma equaçãozinha bem lisa. Uma equação sem divisão e sem multiplicação. E aí, professor, o que é que eu faço? Agora faz uma resolução normal. Letra para um lado e número para o outro. Vou fazer lá no quadradinho vermelho ali da direita. A mesma equação, 6x menos 20 igual a 12x menos 42. Vou colocar no primeiro membro somente as letras. O 6x já está, só que o 12x está no segundo, vou trazer para o primeiro. Lembrando, lá ele estava positivo, ele vem negativo, ok? 12x ele veio para cá ficando menos 12x. 6x menos 12x. Igual, o menos 42 já estava lá. E o menos 20 foi lá para o outro lado. Lembrando, sempre com o sinal oposto. Isso aqui ele estava negativo, foi lá para o outro lado positivo. Ficando menos 42 mais 20. E agora, professor? Resolvo cada lado separadamente. 6x menos 12x vai ficar menos 6x. Igual, menos 42 mais 20. Um número negativo somando com um número positivo, pessoal. Pega o maior, que no caso é o 42, subtrai pelo menor, que é o 20. 42 menos 20, 22. Por que ficou menos 22? Porque prevalece o sinal do maior. Qual é o maior, 42 ou 20? O 42. E qual é o sinal do 42? Negativo, por isso que ficou menos 22. Professor, a minha variável está negativa ali, o 6x, e agora? Multiplica todo mundo por menos 1. Professor, por quê? A partir do momento que tu multiplica toda uma equação por menos 1, tu vai inverter o sinal de todo mundo. Você pode estar pensando, não é, professor, vai mudar a resposta final. Não vai. Tá certo? Porque eu estou fazendo isso com todo mundo. Tanto do primeiro membro quanto do segundo. Vou inverter o sinal de todo mundo. Tava menos 6x, multipliquei por menos 1, ficou 6x. Aí o igual, antes era menos 22, multipliquei por menos 1, ficou 22 positivo. Certo? Todo mundo, a tua variável está positiva, agora vamos continuar. O 6 está multiplicando o x, ele vai lá para o outro lado, dividindo quem está lá. No caso, vai dividindo 22. Vai ficar x igual a 22 sobre 6. 22 sobre 6 vai dar um número quebrado. Vai dar mais ou menos 3, alguma coisa. Deixa no formato de fração mesmo, que a tua resposta está certa. Ok? A professor é enorme. É um pouco maior do que as outras, tá certo? Só que o passo vai ser o mesmo. Tira um MMC... divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima em todas as frações. Depois que você fizer isso, você vai ter uma equaçãozinha normal. E tendo uma equação normal, você resolve da forma que você conhece, tá certo? Variável para um lado, número para o outro, e assim tu vai encontrar o valor da tua resposta, ok? Sempre vai ser nesse passo a passo. Vamos lá só mais uma para vocês fixarem. Trouxe outra ainda maior. Vamos lá. Dada a equação, abaixo calculo o valor de x. Eu tenho toda essa equação que está aí acima. 4x mais 2 sobre 3. 5x menos 7 sobre 6. E 3 menos x sobre 2. Primeiro passo que o professor diz, tirar o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores? O 3, o 6 e o 2, que é os que estão embaixo. Vou tirar o MMC lá do cantinho direito. 3, 6 e 2, tirando o MMC, vou ficar com 2 e com 3. Multiplico os números que eu achei. 2 vezes 3, 6. Opa, então quer dizer que o MMC entre eles é o próprio 6. Beleza, professor. E agora, repete a equação e coloca o MMC lá do ladinho, ó, que eu fiz dentro do quadrado preto. Repeti toda a equação que estava em cima, do mesmo jeito, sem alterar nada. Só que agora eu tenho um MMC para me usar. E o que é que eu vou fazer com o MMC? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Vamos lá. Fração por fração. Vamos para a primeira ali, ó. Eu tenho 6, que é o MMC, dividido pelo de baixo. Setinha azul escuro. 6 dividido por 3
vai dar 2. 2 vezes, aí professor, multiplica quem aí em cima? Multiplica todo mundo. 2 vezes 4x vai dar 8x e 2 vezes 2, 4. Por isso que ficou 8x mais 4 lá embaixo, sobre 6, tá certo? Tenham cuidado, pessoal, quando tiver mais de um termo em cima, no numerador, essa multiplicação ela tem que subir multiplicando todo mundo. Ó, novamente, setinha azul escuro, o 6 dividido pelo de baixo, 6 dividido por 3 deu 2, e o 2 vai multiplicar todo mundo que está lá em cima, tanto 4x quanto mais 2. 2 vezes 4x ficou 8, e 2 vezes 2, 4, por isso ficou 8x mais 4 sobre 6. Lembrando, sempre sobre 6, tá certo? Por que sobre 6? Porque o 6 é o meu MMC. É o múltiplo que eles têm em comum, vai ser o novo denominador dessa equação. Continuando. Agora eu tenho 5x menos 7 sobre 6. Vamos lá, usar o MMC. Divido pelo de baixo, setinha azul. Eu tenho o MMC que é 6 e divido pelo de baixo. Setinha azul não, setinha vermelha, pessoal. 6 dividido por 6 vai dar 1. E uma vezes quem está em cima vai ser o próprio pessoal que está em cima. Não altera nada. Vai ficar 5x menos 7, só que agora sobre 6, do mesmo jeito. Tá bom? Ah, professor, por que ficou igual? Vamos lá, eu peguei um MMC e dividi pelo de baixo. 6 dividido por 6, setinha vermelha, deu 1. E 1 multiplicando quem está em cima, vai dar os próprios números que estão em cima. Quando eu pego 1 e multiplico por alguma coisa, vai dar a própria coisa, vai dar o próprio número. Por isso que ficou 5x menos 7 e sobre 6, que é o novo denominador. Igualdade, eu repeti, agora vamos para a última fração. Setinha verde, 6 dividido pelo de baixo, 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora o 3 vai multiplicar todo mundo que está em cima. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos x, menos 3x. Isso sobre 6. Coloquei nessa equaçãozinha de preto aí embaixo da setinha, pessoal. Ah, professor, tá todo mundo com denominador igual, e agora? Eu corto os denominadores e fico somente com os numeradores, ó. Eu anulei os 6, os denominadores, e fiquei somente com as partes de cima. 8x mais 4, menos 5x menos 7, igual a 9 menos 3. Professor, eu tenho uma equação agora, sem divisão, sem multiplicação, somente uma equação. E agora? E agora resolve essa equação da forma normal. Vamos lá, eu coloquei lá no quadradinho vermelho, mesma coisa. 8x mais 4, menos 5x menos 7, igual a 9 menos 3. Primeiro passo para resolver uma equação, variável para um lado e número para o outro. Vamos ver quem é as variáveis que tem que ficar no primeiro membro. O 8x ele já está no primeiro membro, permanece lá. O menos 5x já está, coloco ele pertinho do 8x, o menos 5x. Quem é que é variável que está no segundo membro? O menos 3x. Ele estava subtraindo, quando ele vier para cá, vem somando, por isso ficou mais 3x. Não tem mais nenhuma variável. Encerra o primeiro membro com a igualdade. Agora vamos para o segundo. No segundo membro só tem que ter número. Quem é que já está lá, que é só número? O 9, somente ele. Eu vou ter que passar o 7 para o outro lado. Posso passar? Posso. O 7 ele estava subtraindo, estava negativo, foi olhar para o outro lado, somando. Por isso que ficou mais 7. E o mais 4 ele estava somando, foi olhar para o outro lado, subtraindo. Por isso que ficou menos 4. Fez esse reagrupamento, resolve cada lado separadamente. Vamos primeiro para o x ali, ó. 8x menos 5x vai dar 3x. 3x mais 3x, 6x. Professor, eu tenho dificuldade com esse negócio de 8x menos 5x. Pessoal, se vocês forem reparar, essas operações de soma e subtração, nós só fazemos nos coeficientes, só fazemos nas partes numerais. As partes numéricas, ó. 8x menos 5x, eu repito o x e faço esse menos entre o 8 e o 5. 8 menos 5, 3 e repito o x, 3x. Aí 3x mais 3x, somo os números e repito a letra. 3 mais 3, 6 e a letra que tinha era o 6. Por isso que ficou 6x, tá certo? E vamos para a parte numérica, que é a mais fácil. 9 mais 7, 16, menos 4, 12, ficando 6x igual a 12. O 6, ele está multiplicando o x, vai lá para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a divisão. Vai ficar como? X igual a 12, dividido por 6. 12 dividido por 6 igual a 2, então x igual a 2, tá certo? É longa, tá bom? Requer um pouco mais de atenção, certo? Mas o caminho é sempre o mesmo, ok? Acha o MMC, depois que achar o MMC faz essa situaçãozinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e isso faz em cada fração separadamente. Depois que você fizer isso, você vai encontrar todo mundo com o mesmo denominador, que o novo denominador vai ser o MMC que tu achou, corta o MMC e vai ficar somente com os numeradores. E quando você ficar somente com os numeradores, você vai ficar com uma equação normal para se resolver. E resolve da forma normal. Variável para um lado, número para o outro, e assim encontra o teu valor de x. Tá ok?
é um pouco mais... não é nem complicado não, pessoal, não gosto de usar essa palavra não, mas é um pouco mais extenso. Só que o grau de complicação é o mesmo, ok? São passos que você tem que seguir, seguindo esses passos eu tenho certeza que você vai estar bem sempre. Só a nossa aula de hoje foi isso, tá certo? Foi mais que eu queria reforçar sobre as frações, que eu vi que muita gente ainda ficou com dificuldade, tá bom? Professor, ainda fiquei com um pouco de dificuldade, assista o vídeo novamente, tá certo? Abre o coração, não é difícil, é um passo a passo que você tem que anotar. Quando eu falo assim, primeiro o MMC, você anota aí no post-it, alguma coisa, primeiro o MMC, aí depois pega o MMC, divide pelo de baixo, pelo de cima, multiplica pelo de cima, vai anotando esse passo a passo que com o tempo tu decora. Depois que tu decorar, o céu é o teu limite, ok? Quero agradecer quem assistiu o vídeo até o final e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, ok? Tchau, tchau.